Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana se iniciando para a glória de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. O momento que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, saindo ali de Cafarnaum e indo para Gadara, teve um percurso de 10 quilômetros. Enquanto Jesus dormia, exausto, né, de tanto trabalho, o barco de Jesus e seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade, como nós lemos. Entretanto, ao ser despertado pelos seus apavorados discípulos, Jesus acalmou a tempestade pelo poder da sua palavra e deixou todos os seus discípulos admirados, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Apesar dos discípulos precisarem que Jesus presenciarem, desculpa, que Jesus tinha feito aqueles milagres, né, naquela época, este chamou a atenção deles. Por quê? Né? Porque foi uma ordem expressa que Deus deu ao mar, né? Acalma, mar, acalma, vento, cessa. Jesus mostrou o seu grande poder, né, através da sua palavra. Bastou só ele dizer: acalma, para, e o vento e o mar parou. E a palavra de Deus diz que se fez grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele fez muitos milagres, né? Após o cego de nascença ser curado por Jesus em Jerusalém, as multidões ficaram tão admiradas que até mesmo duvidaram se aquele homem tinha sido ou não curado, né? E ao perguntar ao homem que tiveram os olhos abertos, ele disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e passei a ver, né? Eles duvidaram, mas o cego fora curado para a glória do Senhor. O profeta Zacarias já havia profetizado sobre este homem. Ele diz: Que homem é este, né? Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Jesus é o nosso renovo. Os próprios guardas que foram prender Jesus representaram, né, esse milagre. Eles disseram: Nunca homem algum falou assim como este homem. Os próprios inimigos reconheceram que aquele homem que admirava a todos era Jesus de Nazaré, né? Jesus, ele deixou muitos homens admirados até hoje, né? Muitos homens e mulheres se admiram. Homens céticos como Ernest Renan, um famoso e infiel francês, reconheceu a superioridade de Jesus sobre os demais homens, dizendo: Sejam quais forem as surpresas do futuro, Jesus nunca será ultrapassado. Lord Byron, um conhecido poeta devasso, disse sobre Jesus: Se alguma vez o homem foi Deus ou Deus foi homem, Jesus foi ambos. Pécaut, outro infiel francês, disse acerca de Jesus o seguinte: O caráter moral de Cristo elevou-se incomparavelmente acima de qualquer outro homem da antiguidade. Nenhum homem foi tão meigo,
tão humilde, tão bondoso como ele. Sua vida moral está totalmente impregnada de Deus. O grande Napoleão Bonaparte também, né, o grande imperador francês, disse sobre Jesus Cristo: penso que compreendo um pouco da natureza humana e digo-te que todos esses heróis da antiguidade foram homens como eu, Napoleão Bonaparte, o sou, mas não como Jesus Cristo. Este era mais que homem. Portanto, Jesus Cristo é mesmo incomparável. Jesus Cristo foi o maior homem que já pisou na terra, disse Napoleão Bonaparte. Que homem é este? É uma mensagem que nos leva a refletir sobre a nossa comunhão com Jesus Cristo. Que homem é este? Essa mensagem nos leva a amar mais e mais Jesus Cristo e nos aprofundar no conhecimento da pessoa eterna e gloriosa de Cristo Jesus. Jesus Cristo, diz a palavra, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo é advogado por excelência, amigo fiel e verdadeiro. Os nossos adjetivos humanos são poucos para expressar tudo aquilo que o homem Jesus Cristo é. Ele é simplesmente incomparável, inigualável. Que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta, propaga este nome maravilhoso de Jesus Cristo. Que você tenha um ótimo dia, uma semana excelente na presença do Senhor. Beijos.